Da estação, que nós saímos do inverno para a primavera há 4 semanas atrás, e eu falei, nós estamos aí no início do mês de outubro, só tem 3 meses pela frente, outubro, novembro e dezembro, e passaram já algumas semanas e nós já estamos no final do mês de outubro, né? Hoje é dia 22 de outubro e não temos mais aqueles 3 meses que falamos, que anunciamos aqui, que a gente tinha 3 meses ainda para o fim do ano. E então agora temos 2 meses e alguns dias somente para o final do ano. Essa é a última estação do ano e é claro que em dezembro nós temos a virada de estação de novo, o verão começa dia 17 de dezembro, mas a última estação completa dentro desse ano é essa que nós estamos, a estação da primavera. E eu tenho falado com vocês que esse é um tempo decisivo. Amém? Quem já ouviu falando isso aqui por esses dias? Que esse é um tempo decisivo. E um tempo decisivo, nós precisamos fazer o que em um tempo decisivo? Tomar o que? Decisões dentro de um tempo decisivo. Os tangedores estão abençoados, estão liberados. E é muito importante usar desse tempo, dessa oportunidade que Deus nos dá, para tomarmos essas decisões. Conforme tenho falado com vocês por 3 semanas, talvez vocês já tenham anotado e até gravado. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Salomão disse, Deus tinha direcionado Salomão, inspirado, orientado ele, e ele, ao perceber o agir, a manifestação de Deus, ele disse o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o começo. Na virada dessa estação, quando nós saímos do inverno para a primavera, Deus me deu esse versículo, essa palavra. E eu comecei a meditar nela. E eu comecei a ser confrontado, e eu comecei a me aprofundar um pouco nela. E eu perguntei exatamente isso ao Senhor: Senhor, como é possível? Por que Salomão declarou isso? O fim é melhor do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o início, do que o começo delas. E então Deus começou a me dar histórias dentro da palavra que comprovavam, que respaldava, que confirmava essa direção. Deus falou comigo sobre Abraão, história de Abraão. Abraão, com 75 anos de idade, recebe uma promessa de Deus, passa mais 24 anos, quando ele está com 99 anos de idade, o anjo visita sua esposa, Sara, e promete que dentro de 1 ano ela teria um filho. E justamente como foi prometido por Deus, no ano seguinte, Sara e Abraão têm o seu filho Isaac. E o que nós podemos observar nessa história é exatamente isso. 75 anos se passam, depois mais 24 anos, ou seja, no total de 99 anos se passam, e quando Abraão está exatamente nesse tempo, nessa idade, ele recebe um filho. E então Deus falou comigo, esse é o primeiro exemplo de Abraão. Abraão, na história dele, o fim foi melhor do que o começo, porque na sua vida se cumpriram promessas, a qual eu escolhi o fim de um tempo, o fim de uma fase, de uma estação, de um ciclo, para operar uma obra na vida dele, e Abraão pôde declarar essa realidade que eu compartilhei com Salomão. O fim das coisas é melhor do que o começo. Falei também sobre Davi, comentei aqui nas semanas anteriores com vocês, sobre Davi, que vai buscar a Arca da Aliança, que estava fora de Israel, e quando vem no caminho, acontece um acidente, um guardião da arca, Uzá, morre porque coloca a mão na arca, e então todo mundo fica apavorado, e Davi deixa a arca no meio do caminho, na casa de um homem chamado Obed-Edom, e 3 meses depois ele ouve dizer que Obed-Edom estava prosperando muito, e decide ir buscar a arca. Agora ele não carrega mais com carroça, com bois, mas manda os levitas irem lá e segurar a arca, transportar a arca como havia sido estabelecido por Deus desde o direcionamento que deu a Moisés. E então vemos a realidade se cumprindo também na vida de Davi. No início, uma fase anterior e um ciclo anterior, ele não conseguiu cumprir aquele propósito. Mas então chega um tempo que ele toma uma decisão, muda sua atitude, reconhece que ele precisava rever as suas estratégias, e então Deus lhe abençoa e ele consegue trazer a arca de volta para Israel. E então na vida de Davi, essa palavra também se tornou com sentido, como realidade. Ou seja, o fim das coisas
foi melhor do que o começo. Falei com vocês também sobre o aleijado lá de Betesda, que ficou naquele tanque lá, o homem 37 anos aleijado, por muitos anos diante daquele tanque, e não recebia cura. Todo mundo era curado, menos ele. Um dia Jesus chega, conversa com ele, ele toma uma decisão, e essa história é mudada, é transformada também. Na vida desse homem, essa palavra se cumpre. O fim é melhor do que o começo. Porque o começo daqueles longos anos que ele passou diante daquele tanque, por mais que estava em um lugar, em um ambiente oportuno, que era o lugar de acontecer milagres realmente, que o anjo mexia com as águas, a primeira pessoa que entrava lá era curado, mas tantos anos que ele passou lá, e ele não viu essa realidade se instalar sobre a vida dele. Mas chegou um tempo que Jesus esteve lá e fez com que ele tomasse uma decisão, se posicionasse diante das escolhas que ele precisava fazer, e então o fim se torna melhor do que o começo, porque foi exatamente aonde ele foi curado. Falei sobre o cego Bartimeu também, é um outro exemplo em que o fim se tornou melhor do que o começo, e assim foi com muitas pessoas, muitos homens. Tem muitas outras histórias de homens e mulheres que o fim se tornou melhor do que o começo na sua vida e na sua história. Mas eu tenho perguntado ao Senhor, Pai, tudo bem, essa é na história desses homens e dessas mulheres, mas na minha história, na nossa história, como é possível o fim ser melhor do que o começo? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para a minha vida, e eu acredito que você deve estar fazendo para a sua vida também. Ainda mais que os dias vão passando, as semanas vão passando, e como eu estou dizendo, agora nós estamos já no final de outubro, e faltam só 2 meses para acabar o ano. E a pergunta que eu faço, eu vivi um ano maravilhoso na graça e na presença de Deus, e o que eu tenho perguntado ao Senhor é exatamente isso: como é possível o fim desse ano se tornar melhor do que o começo, no meu caso, na minha prática, na minha vida, na minha história? E o Senhor tem ministrado uma realidade ao meu coração. Sempre que algo grande ia acontecer na vida do povo de Israel, por exemplo, antes dessa coisa acontecer, Deus chamava o povo, convocava o povo para uma realidade. E sempre o chamado, a convocação de Deus era para arrependimento e se entregar ao temor. Sempre que Deus tinha uma obra grande, uma obra tremenda, extraordinária para fazer, Ele convocava todo o seu povo através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes. Ele convocava o seu povo ao arrependimento e ao temor. E nós estamos exatamente nesse tempo que o Senhor quer fazer grandes coisas para as nossas vidas. Ele está preparando, Ele está planejando, Ele está projetando algo para as nossas vidas, mas nesse tempo Ele tem nos chamado a uma realidade. E a realidade que Ele nos chama hoje é a realidade do arrependimento e do temor. Por isso eu entendo que realmente vai acontecer algo grande nas nossas vidas. Eu creio que 2018 vai ser um ano que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Você crê? Amém? Eu estou crendo para a sua vida, creio para a minha também, e estou crendo para a sua vida, mas é necessário você crer também. Eu creio que em 2018 Deus vai fazer algo grande, algo maravilhoso, algo extraordinário na sua vida. Mas o que Ele quer fazer é tão grande, é tão maravilhoso, é tão sobrenatural, que 2018 talvez fique até pequeno. Por isso Ele já quer fazer a partir de agora. Ele já quer que comece a acontecer na sua vida a partir de agora. Então eu creio que a repercussão daquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse tempo que está por vir, já vai começar agora. E em função dessa repercussão, grandes coisas vão acontecer na sua vida ainda agora. E em função disso, a gente entra nessa realidade. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor do que o começo. Aí começa a fazer sentido essa palavra, que o fim se torna melhor do que o começo. Mas para que o fim se torne melhor do que o começo, irmãos, é preciso a gente entender uma coisa: não existe mágica, não existe varinha de condom, não existe fada, não existe nada que possa tornar isso uma realidade nas nossas vidas. O que depende de nós, o que está nas nossas mãos, é que a gente tome uma decisão, que a gente faça escolhas, e que a gente mergulhe nessa realidade, nesse convite, nessa convocação,
que está sendo feita a mim e a você nesse tempo. Um tempo de arrependimento e um tempo de temor. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje tem esse tema, arrependimento e temor. Nós temos uma imagem aqui para isso fixar na sua cabeça. Abre, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Essa é mais uma história que Deus me deu para comprovar, para confirmar, para testificar esse direcionamento, que o fim das coisas é melhor do que o começo. E Deus insiste em dizer que o fim desse ano, Ele é poderoso para isso, para tornar o fim desse ano melhor na sua vida do que o início desse ano. Deus é poderoso para tornar o fim desse ano melhor do que os outros anos da sua caminhada. Deus é poderoso para tornar esses dias, essas semanas, como um tempo magnífico, extraordinário, sobrenatural na sua vida. E o que Ele tem compartilhado é isso. Ele tem mostrado, diante da sua palavra, diante da realidade, o quanto Ele é poderoso, que Ele pode e que Ele quer fazer. Mas tem algumas coisas que dependem de mim e de você, para que isso seja ativado, para que venhamos receber essa realidade nas nossas vidas. Josué capítulo 3, lá no versículo 1. Todo mundo achou? Diz amém? Amém. Você que nos visita, podemos te ajudar a compartilhar com você. Os discípulos, fiquem atentos aí aos nossos visitantes para dividir com eles, ou porventura, se eles trouxeram a Bíblia, nos ajudar a encontrar o livro de Josué no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim, ó: Levantou-se, pois, José de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram, acamparam ali, antes que passassem, que atravessassem o Jordão. Sucedeu, ao fim de 3 dias, quantos dias? 3. Presta atenção que existe um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E Deus usa do tempo para que realidades sejam estabelecidas sobre as nossas vidas. Aqui começamos a história que Josué acampa diante do rio Jordão com o povo, e ali fica 3 dias acampado. Um tempo estabelecido pelo Senhor, um tempo determinado pelo Senhor, para que decisões, escolhas fossem feitas ali, para que aquilo que ele havia planejado pudesse ser estabelecido logo à frente, logo adiante. Então presta atenção que aqui na vida desse povo, esses 3 dias aqui, é esse tempo que Deus abre como uma oportunidade, como um portal, como um caróis oportuno, para que as decisões sejam tomadas. Deus poderia ter não dado esse tempo e provavelmente as coisas não sairiam da forma que Deus sonhou ou planejou. E então Deus dá esse tempo, essa oportunidade. E é isso que você precisa entender. Esse fim de ano é exatamente esse tempo que Deus está te dando para fazer essas escolhas, tomar essas decisões, para que aquilo que Ele sonhou e planejou sobre a sua vida possa então ser estabelecido sobre você. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, em que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados, 900 metros, entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que não conheçais, porque não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Outra realidade eu te chamo a atenção. Deus está sonhando um caminho, uma história, um acontecimento que você ainda não viveu. Deus estava ali nesse tempo planejando um caminho, um percurso para aquele povo que eles nunca haviam passado na sua vida. Eu quero uma nova história. Eu quero um novo tempo para a minha vida. Quem mais quer isso sobre a sua vida? E então, Deus nos mostra através dessa história que Ele usa de um tempo para planejar e executar uma nova história, um novo caminho para o povo seguir. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
Vamos lá no versículo 14 agora, ainda no capítulo 3. Tendo partido o povo das suas tendas, lá do acampamento, para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam na borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado da cidade de Sartã, e as que desciam do mar do Arabá, que é o mar salgado, foram todos cortados. E então passou o povo em frente à cidade de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o rio Jordão. Só para você ter uma ideia, esse rio que nós estamos falando aqui, ele tem 190 quilômetros de extensão, 5 metros de profundidade e 18 metros de largura. E então foi um rio nessa extensão, nessa proporção, que ainda existe, que ainda está íntegro até hoje, até o dia de hoje lá em Israel. E esse rio foi o rio que eles atravessaram. 5 metros de profundidade, 18 metros de largura e 190 quilômetros de extensão. Porque muitos incrédulos querem dizer que não passaram, não atravessaram o rio, contornaram. E na verdade existe uma precisão que eles atravessaram exatamente em frente à cidade de Jericó. Por isso que logo depois de atravessar o Jordão, eles enfrentaram Jericó e os seus muros caíram. Porque se eles vão trabalhar na extrema esquerda ou direita, eles não chegam em frente a Jericó. Eles teriam que atravessar primeiro por outras cidades. Então a única possibilidade do caminho que eles faziam, do percurso que eles faziam, e eles pararem de frente de Jericó, a única possibilidade é eles atravessando o rio Jordão. E não existia ponte, não existiam ferramentas para que pudesse ser utilizado para essa travessia. E durante anos e anos, gerações e gerações, foi exatamente essa história que veio sendo transmitida pelo povo, exatamente essa história que está na palavra do Senhor, que o rio, as suas águas que vinham de cima, pararam de descer, fez uma muralha, e ali o povo atravessou a seco, naqueles 18 metros de extensão, e chegaram na outra borda, na outra margem do rio Jordão. E então estamos aqui diante de uma história onde eles estão vivendo um tempo decisivo na vida deles, onde eles precisaram fazer escolhas, tomar decisões, e diante dessa realidade puderam viver o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Nós estamos aqui diante da história onde o povo já estava há 40 anos no deserto, e essa travessia do rio significa essa libertação, essa mudança de ciclo, essa virada na chave na história desse povo, que se libertam agora de uma história de 40 anos de deserto. Haviam saído do Egito, onde estavam escravos há 430 anos, porque na época, em uma determinada época, houve fome na sua região, na região da terra prometida, chamada Canaã. E então o povo saiu com Jacó, com José, e foram até o Egito, porque era onde José governava, e havia mantimento, havia provisão. E lá ficaram se alimentando por alguns anos, e então quando a fome acabou, a chuva voltou, todas as coisas voltaram ao normal, e eles se acomodaram e continuaram vivendo no Egito. E ficaram ali por 430 anos, se tornaram escravos no Egito, até que Moisés vem, os tira de lá, liberta de lá, segundo uma direção de Deus, e os leva em rumo à terra prometida, que era de volta à sua cidade chamada Canaã. A cidade que já era deles, que eles viviam, não eles pessoalmente, mas os seus antepassados, os seus avós, bisavós, já viviam lá. Mas 430 anos haviam passado. Hoje em dia, se você deixar alguns meses um terreno aí sem cercar, sem construir, sem estar arrumado direitinho, já tem sem terra, poceiro que invade o seu terreno. Imagine naquela época. 430 anos, uma terra que mana leite e mel, uma terra que é próspera, que é produtiva, ficou abandonada. O que aconteceu? As pessoas invadiram. E povos e nações cresceram ali dentro daquela terra, se tornaram fortes, e então chega agora um tempo que Deus os leva de volta. Mas antes de atravessar o Jordão, se libertaram de 430 anos de escravidão no Egito. Mas depois que saíram de 430 anos de escravidão no Egito, ainda tiveram mais 40 anos de escravidão no deserto.
porque algumas coisas aconteceram nesse caminho, e a verdade é que alguns meses era suficiente. Estudiosos dizem que até uma média de 40 a 60 dias era suficiente para fazer esse trajeto, essa travessia, mas que fossem 3, 4, 6 meses era muito tempo suficiente para eles fazerem esse percurso, que levaram 40 anos para fazer. Mas estamos aqui diante do momento que eles conseguem atravessar o Jordão. E atravessam ali na região de Jericó, de frente para essa cidade, que era a primeira cidade dessa região. Canaã não é uma cidade. Quando nós falamos sobre Canaã, a terra prometida, não é uma cidade. É uma região, é uma geografia, é um grande espaço no território, onde ali existiam várias cidades, várias nações e vários povos. Existe uma estimativa que naquela época existia alguma coisa em torno de 100 etnias, 100 tribos, 100 nações ali que viviam naquela região ali de Canaã, da Terra Prometida. E a primeira cidade de Canaã é Jericó. E eles atravessaram diante de Jericó. E, por ironia, eles atravessaram exatamente em frente à cidade mais forte, mais bem preparada a nível bélico de exército, e com grande muralha também. Ou seja, a cidade mais forte de todo aquele complexo de Canaã era exatamente a cidade de Jericó. E foi diante dela que eles atravessaram o Jordão, e tem toda uma explicação para isso, porque Deus queria que eles realmente enfrentassem aquele maior desafio primeiro, derrubassem aquele maior desafio e herdassem então a terra. Os outros desafios que viriam posteriormente seriam desafios menores, e a gente tem algumas lições. Semana que vem, inclusive, vou falar um pouco sobre isso, sobre logo esse momento depois de atravessar esse grande desafio, algo que aconteceu sobre a vida deles. Mas então, nesse momento, eles atravessam e estão ali acampados em um lugar chamado Gilgal, que era uma região também. Foi o último acampamento, o primeiro e último acampamento que eles fizeram depois que atravessaram o Jordão e antes de derrubar a cidade forte de Jericó. Mas eu quero chamar a sua atenção para a forma que aconteceu essa travessia. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Poderiam ter derrubado árvores em alguns lugares. É claro que ali na região do deserto não tinham, mas eles passaram por alguns lugares que tinham árvores. Eles poderiam caminhar alguns lugares que tinham árvores e poderiam construir uma ponte. Não sei quanto tempo demoraria isso. Eles poderiam ter usado algumas outras alternativas artificiais para fazer essa travessia, mas o que Deus fez foi um grande milagre. Foi algo sobrenatural e extraordinário para que eles atravessassem. Assim como havia acontecido há 40 anos atrás, que o mar se abre e eles atravessam no chão a seco, no meio de um mar, aqui também, diante de um rio, eles atravessam diante desse rio com os seus pés secos e conseguem chegar na outra margem. Houve uma ação, houve uma intervenção sobrenatural. Talvez quando eles pararam e acamparam ali naquele primeiro dia que chegaram diante do Jordão e acamparam, se Josué falasse assim, daqui a 3 dias a gente vai estar do outro lado da margem. Talvez humanamente eles fariam essa conta que nós estamos fazendo. 3 dias? Não vai dar para andar tantos quilômetros, derrubar centenas de árvores, arrastar centenas de árvores aqui para onde nós estamos, aparelhar essas árvores, construir uma ponte aqui, para de repente tentar pedras também, que teriam que carregar pedras também, grandes, para de repente atravessar. Eu estimo aí que alguma coisa em torno de uns 2 anos, 3 anos de trabalho para que a gente construísse uma ponte. Talvez essa conta eles fizeram quando chegaram ali diante do Jordão. E agora, como que nós vamos fazer? Talvez essa conta que eu e você fazemos também, quando recebemos uma palavra de Deus, que daqui a alguns dias, daqui a alguns momentos, Deus vai fazer algo grande nas nossas vidas. Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus vai fazer algo magnífico. Mas Deus, faltam 2 meses só para terminar. Como que 2018 vai ser um ano maravilhoso, porque tantas coisas ruins aconteceram em 2017, estou resolvendo tantas coisas, estou com tantas pendências, tantas coisas para ajustar na minha vida. Como que é possível o final de 2017 ser maravilhoso? Como que 2018 vai ser um ano extraordinário? Queridos, essa conta eles também fizeram diante do Jordão. Mas eles acamparam ali e ficaram 3 dias. E nesses 3 dias, Deus os chamou, os convocou para uma realidade. E por causa dessa realidade que eles ouviram, aceitaram e se entregaram, que houve essa travessia sobrenatural, que houve essa intervenção dos céus aqui na terra,
para que algo realmente extraordinário acontecesse sobre a vida deles. E isso que eu quero te mostrar, e é sobre isso que nós precisamos fazer. Houve algo ali, eu quero te mostrar claramente o motivo deles terem atravessado. Houve arrependimento e temor. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: houve arrependimento e houve temor. Por isso, algo extraordinário, sobrenatural, aconteceu na vida daquele povo. Só foi possível atravessar finalmente o Jordão e sair do deserto após uma decisão, uma atitude que o povo tomou. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha comigo aqui em Josué, no capítulo 3, no versículo 5, e nós vamos entender essa decisão que foi tomada e que precisa ser tomada hoje também na minha e na sua vida. Josué 3,5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Houve santificação na vida do povo. Santificação aqui no original vem do verbo kadosh. Kadosh é santo. E então houve realmente a santificação do povo. Foram transformados em kadosh, um processo de santificação e nas suas vidas. E talvez você me pergunte: e o que é esse processo de santificação? Arrependimento e temor. Todas as vezes que a Bíblia fala de nós humanos entrarmos em um processo de santificação, porque nós não conseguimos ser santo como Ele é santo, nós não podemos ser kadosh como o kadosh, como o santo, como o nosso Deus, mas nós entramos nesse processo. E o que pode nos levar a essa realidade é o arrependimento e o temor do Senhor. Todas as vezes que tomamos decisões que apontam para o arrependimento, para a mudança, para a transformação de atitudes e situações das nossas vidas, baseado não no interesse, baseado não em segundas questões, mas baseado no temor, no respeito, na obediência a uma direção de Deus sobre as nossas vidas, é exatamente nesse momento que nós entramos nesse processo de santificação, quando há arrependimento e temor. O que é santificação? Arrependimento e temor. Aprenda aqui um princípio. Todas as vezes que Deus quer fazer uma maravilha, todas as vezes que Deus quer te dar uma vitória, e não é uma pequena vitória, uma grande vitória, todos esses momentos são precedidos de santificação. Todas as vezes que Deus for fazer algo grande na sua vida, pode ter certeza que antes Ele vai requerer de você o arrependimento e o temor. E esse processo pode demorar quantos dias, quantos meses ou quantos anos forem necessários diante de você, da sua história. Um dia Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua casa, que eu vou fazer algo grande na sua vida. Eu vou transformar você em pai de multidões, de uma grande nação, de uma grande geração. Então Abraão toma essa decisão. Mas muitos anos se passam na vida de Abraão. E a questão de muitos anos se passarem, quando você vai olhando a história de Abraão, você vê isso. No início dessa caminhada, dessa jornada, Abraão visita alguns lugares, e quando ele chega nos lugares, as pessoas têm interesse, o rei tem interesse na esposa dele, e ele, com medo de morrer, com medo de ser morto por causa da sua esposa, pergunta para ele assim: quem é ela? Não, é minha irmã. Ah, é sua irmã? Então eu posso coabitar com a sua irmã? Não, pode, sem problema nenhum, é minha irmã. Então o rei chega a levar a sua esposa para dormir com ela, mas Deus toca na vida dele e fala: não encoste nessa mulher não, porque existe uma promessa na vida desse cara, existe uma promessa na vida dessa mulher, e se você encostar nela, você está morto, você está enrolado. E então Abraão, no início da sua história, mente, dá jeitinhos, usa de artimanhas, usa de jeitos humanos, como dizem aí, o jeitinho brasileiro, né? E usa de várias ferramentas, e a sua história então tem o tempo acrescentado.
E o que esse tempo faz? Esse tempo transforma o homem. Esse tempo nos leva diante de... Tá com um barulho, um zumbido aí. Vocês estão ouvindo? Tem um helicóptero querendo pegar voo aí. Ajuda aí para tirar esse helicóptero. Desliga porque não está na hora de queimar querosene de helicóptero, não. Tá vindo do lado de cá. Olha só. E então Deus usa de um tempo para que na vida de Abraão acontecesse uma transformação. E esse mesmo cara que, por causa de nada, mentiu, é o mesmo cara que um dia chega lá diante de um chamado, de uma convocação de Deus, e leva o seu filho para ser sacrificado, se fosse necessário. É o cara que toma uma decisão no seu coração de devolver ao Senhor aquilo que ele mais amava, aquilo que ele recebeu de maior presente na sua vida. É o mesmo cara que sobe a montanha para entregar. E então nós vemos que o tempo é utilizado para que o arrependimento e o temor fosse estabelecido sobre a vida de Abraão. Aqueles 3 meses a qual Davi levou para voltar lá na casa de Obed-edom e então buscar a arca e levar de volta para Jerusalém, foi exatamente do tempo que Deus usou para que o arrependimento acontecesse na vida de Davi, na vida dos sacerdotes, dos levitas que trabalhariam nessa missão, e para que Davi encontrasse na palavra, como eu mostrei para vocês nas semanas anteriores, a resposta de que por que a arca não chegou em Jerusalém. Porque ela não podia ser carregada por bois, mas tinha que ser carregada pelos levitas e pelos sacerdotes, porque assim havia sido estabelecido por Deus. E então presta atenção que Deus utiliza do tempo, Deus utiliza do Kairos para te dar a oportunidade de consertar, de ajustar, de alinhar a sua vida segundo o plano, segundo o projeto, segundo o sonho que Deus tem para a sua vida. Mas muitas das vezes a gente fica dormindo, muitas das vezes a gente fica disperso, cochilando. Não é indireta para ninguém aqui não, tá bom? Mas se você se sentiu, né? Se foi familiar a você a expressão, então fica mais atento aí. Às vezes ficamos dispersos, dormindo diante de uma direção que Deus nos dá. E o que vai acontecer é que esse tempo, para que a promessa do Senhor venha a ser efetivada nas nossas vidas, vai ser prolongado. E então o que poderia acontecer em algumas semanas, em alguns meses, como a travessia desse povo aqui, aconteceu em 40 anos. Porque foi o tempo necessário que Deus decidiu esperar para que uma realidade fosse estabelecida sobre a vida deles. O tempo que levou de 99 anos foi o tempo necessário para que Abraão mudasse. Porque se Deus dá Isaac para ele 5 anos antes, 10 anos antes, ele não seria capaz de subir aquela montanha para devolver aquele filho para o Senhor. O tempo de 3 meses foi tempo suficiente para que Davi, os seus levitas, os seus sacerdotes, decidissem se arrepender, decidissem temer ao Senhor e fazer as coisas do jeito que Deus havia estabelecido. Do jeito que Deus estava pedindo, e não do jeito que ele queria, e não do jeito que ele achava melhor. Então fique atento a esse tempo que Deus está te dando. É o tempo que Deus está fornecendo para você, para que haja essas mudanças, esses consertos, esses ajustes na sua vida, para que então dentro desse tempo, Deus possa olhar para você e dizer: chegou a hora de atravessar o Jordão. Chegou a hora de buscar a arca. Chegou a hora de receber a visitação do anjo e dizer que dentro de 1 ano a promessa vai se cumprir. Então fique atento a esse tempo, que esse tempo simboliza uma oportunidade da mudança e da transformação de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu te mostrar algo na história. Volta aqui, 2 livros. Nós estamos em Josué, passa Deuteronômio e chega em Números, capítulo 13, por favor. Números capítulo 13. No versículo 1. Aqui é um outro ciclo da mesma história. Entenda que esses livros, esses capítulos que voltamos aqui,
Nós estamos voltando exatamente 40 anos na história. Estamos voltando em um ciclo anterior de 40 anos na história do mesmo povo, na mesma situação. Olha comigo aqui uma realidade. Capítulo 13 de Números, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Aqui ainda, Moisés estava vivo. Lembra lá em Josué, onde Moisés já havia morrido. Disse o Senhor a Moisés: envia homens para que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipes entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora olha lá no versículo 25, por favor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes a conta, o relatório a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra que eles foram espiar. Olha aqui para mim. Como eu falei para vocês, nós voltamos aqui à história 40 anos. Nós estamos exatamente em outro momento decisivo, em outro momento importante aqui da história, mas que foi aproveitado de forma diferente da história que nós acabamos de ler em Josué. Nesse momento aqui, eles haviam saído do Egito, alguma coisa em torno de uns 4, 5 meses após essa viagem que eles estavam fazendo. Estão acampados aqui no deserto de Parã. E nessa região aqui do deserto eles fizeram um acampamento que chamaram de Cades Barneia. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Não era o nome do lugar, mas foi o batismo, o nome que eles deram para aquele acampamento que era no deserto de Parã. E quando estavam acampados ali naquele lugar, muito próximo, muito ligado ao território da região que eles iriam entrar, na região de Canaã, na terra prometida. E então Deus direciona Moisés e fala com Moisés: manda esse povo ir lá, pega 12 homens, um de cada tribo, e manda eles irem lá olhar a terra que eu prometi, que é a terra que eu tenho, que eu sonhei para vocês, que é nessa terra que vocês vão entrar. E então Moisés fez assim, chamou 12 homens, instruiu eles, direcionou eles e mandou eles irem lá espiar a terra. E eles fizeram essa viagem, 40 dias levaram para ir e voltar, para ir espiar a terra e voltar. E quando voltaram, esses 12 homens, 10 deles trouxeram um relatório muito ruim, cheio de incredulidade e rebeldia diante da direção que Deus tinha dado para eles. Menos Josué e Caleb. Eu não vou ler a história toda porque senão a gente prolonga muito tempo. Mas aqui, ao longo do capítulo 13, capítulo 14 também, você vê essa realidade sendo estabelecida. E então, todos esses homens voltam. E todos eles dizem: não, essa terra não é legal, lá tem gigante, lá tem muro, lá tem exército, lá tem isso, lá tem aquilo. Olham pelo lado ruim e o relatório, a conclusão que eles fazem é o seguinte: essa aí não é a terra que nós queremos viver. E 2 homens, Josué e Caleb, dizem exatamente assim: essa terra, ela tem adversidade, tem desafios, tem exército, como eles falaram, tem gigante, tem tudo isso, mas é a terra que mana leite e mel. E todas as adversidades, todos os desafios, nós podemos enfrentar, porque foi Deus que prometeu essa terra, e então nós podemos entrar nessa terra. E então o povo e Moisés decide não ouvir o relatório de Josué e Caleb, mas então decide ouvir o relatório daqueles 10 homens tomados por incredulidade e se rebelaram contra a direção que Deus havia dado. Resultado: foram penalizados e viveram 40 anos no deserto. Aquele portal se fecha, aquela oportunidade se encerra, e eles então passam a caminhar 40 anos no deserto para que uma nova oportunidade, para que um novo ciclo começasse e para que eles tivessem oportunidade dentro desse novo ciclo. Presta atenção. Por que 40 anos? Tem um detalhe aqui na história.
Quantos dias eles levaram para espiar a terra, como você leu aqui no versículo 25? Ao cabo de 40 dias, eles levaram esse tempo para ir lá, olhar a terra e depois voltar. E eles ficaram mais 40 anos no deserto. Para cada um dia de incredulidade que eles viveram, Deus acrescentou um ano de deserto. E por que essa conta? Por que essa matemática? Porque Deus prometeu assim: ninguém dessa geração que está aqui hoje, com coração incrédulo, vai herdar a promessa que eu fiz. E então 40 anos foi tempo suficiente para que todos aqueles que não acreditaram naquela promessa, tanto os espias que foram olhar, e quanto aqueles que acreditaram nessa história do espião, todos eles morreram. A menos Josué e Caleb. Inclusive até Moisés morreu. Esses 40 anos foi o tempo que Deus achou suficiente para que toda essa geração incrédula, toda essa geração desobediente, rebelde, desatenta à direção de Deus, morresse. E então 40 anos se passou, todos morreram, aqueles 10 espias morreram, os irmãos, as irmãs, essa geração incrédula morreu, e a segunda geração, que era a geração dos seus filhos, esses estavam vivos. E dessa primeira geração, só Josué e Caleb restaram vivos. O restante todos morreram. Então foi o tempo que Deus estabeleceu como suficiente para que todos acabassem. E então eles não conseguiram atravessar esse tempo. Não conseguiram resistir, não conseguiram chegar até a promessa, porque o tempo que Deus estabeleceu foi longo demais para que eles suportassem. E Deus fez isso mesmo, planejando que eles morressem e não entrassem. Porque como foram desobedientes, rebeldes, incrédulos, Deus estabeleceu que eles não entrariam na terra. E então nós vemos o tempo, muitas das vezes, trabalhando a favor, mas vemos o tempo aqui trabalhando contra as pessoas e ao favor de Deus. Porque nesse caso aqui, como Deus estabeleceu que eles não entrariam, 40 anos tiveram que se passar para que todos morressem. E então eu quero que você entenda o seguinte: não permita que o tempo que você está vivendo, que esses meses, que essas semanas, que esses anos que Deus tem te dado oportunidade para que você tome decisões e faça escolhas, não seja um tempo de sentença sobre a sua vida, mas seja um tempo de oportunidade. Que não seja um tempo que Deus esteja só aguardando você morrer, só você sair daquela empresa, só você sair daquela igreja, daquele ministério, para que a promessa se cumpra naquele lugar. Mas que Deus esteja usando do tempo para ministrar algo sobre a sua vida, para que você possa ser herdeiro também daquela promessa que Deus fez. Porque enquanto estivermos com incredulidade, desobediência e rebeldia nos nossos corações, o tempo só vai estar aguardando a nossa morte. Mas o tempo pode estar aguardando a transformação do seu caráter. O tempo pode estar aguardando uma tomada de decisão sua, uma escolha sua. E o que vai definir é você. Se você toma uma decisão, se você faz a escolha nesse tempo decisivo ou não. Se você não fizer uma escolha, o tempo vai ser usado então só para esperar você morrer. Só para esperar você sair de lá. Só para esperar você se mudar. Assim como aconteceu com Abraão e com Ló. Quando eles se separam, quando Ló escolhe uma terra e vai caminhar, é exatamente nesse momento que Deus chama Abraão de volta em cima do monte e fala: olha para todos os lugares, essa é a terra que eu te dou. E então Deus pode usar do tempo que pessoas vão embora para estabelecer um novo ciclo, para estabelecer um novo momento na sua vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: nesse ciclo de Moisés, ele cometeu um erro. Ele não chamou o povo ao arrependimento. Ele não levou o seu povo a temer ao Senhor. E é por isso que voltaram com esse relatório tão ruim, um relatório tão incrédulo. E é por isso que voltaram tão desesperados e desorientados com relação à promessa que Deus havia feito. Porque o povo não se arrependeu, porque o povo não temeu a direção que Deus deu à vida deles. Faltou a convocação que Josué fez. Se concentrem, se consagrem, se santifiquem, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E então um povo santificado, um povo consagrado, um povo concentrado naquilo que Deus ia fazer,
foi o povo que correspondeu à direção que Deus deu. Mas um povo que não estava santificado, consagrado 40 anos, volta e traz um relatório segundo as suas emoções. Traz um relatório segundo a sua alma, segundo o seu ego, segundo o seu achismo, e não segundo aquilo que Deus havia prometido, direcionado para a vida deles. Então eu estou te mostrando aqui uma diferença imprescindível, uma diferença definitiva, determinante nesses dois ciclos da história desse mesmo povo. Em um ciclo, eles não se santificam, eles não se arrependem, eles não temem, e recebem então uma sentença sobre as suas vidas, 40 anos de deserto, e toda uma geração morre. Em outro ciclo, eles escolhem se consagrar, se santificar, se arrepender, temer o Senhor. E é exatamente nesse momento que Deus abre o Jordão, eles atravessam e estão diante da terra que Deus prometeu, e os tira e os livra desse lugar, desse deserto que estava sobre a vida dele. E é exatamente esse tempo que está estabelecido hoje, dia 22 de outubro de 2017, sobre a minha e sobre a sua vida. É exatamente esse tempo que está estabelecido hoje, um tempo de arrependimento e de temor. Porque o que Deus quer fazer é grande. Ele quer realizar maravilhas na minha e na sua vida. Mas eu e você que vamos escolher. Se não tomarmos as devidas decisões nesse tempo, o que nós teremos é um tempo de sentença sobre as nossas vidas. O portal se fecha, a oportunidade se fecha, o ciclo encerra, outro começa. E só Deus sabe quando nós teremos novamente a oportunidade de tomar essas mesmas decisões, fazer essas mesmas escolhas, para que essa realidade se estabeleça sobre as nossas vidas. E talvez você esteja fazendo a pergunta assim: mas que decisão é essa? Que escolha é essa? Aí já não cabe mais a mim. Aí é o Espírito Santo, que eu tenho certeza que já está falando com você em particular. Eu tenho certeza que se você quiser saber, o Espírito Santo vai mostrar para você, em cada área da sua vida, qual é a escolha, qual é a decisão que você precisa tomar para que essa realidade se instale, se estabeleça sobre a sua vida. Mas o detalhe é o seguinte: esse é um tempo decisivo. A promessa, se pudesse, você marcou, volta aqui para Josué. Josué 3:5. A promessa é essa: amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa é a promessa: amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E é isso que eu profetizo hoje, dia 22 de outubro, sobre a sua vida. Amanhã o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, meu irmão. O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida, minha irmã. E talvez você diga assim: mas amanhã mesmo, pastor, segunda-feira. Aqui tem uma diferença do tempo Cronos para o tempo Kairos. O que Deus está dizendo aqui, revelando através do tempo Kairos, qual é a diferença do tempo Cronos para o Kairos? Aqui está o céu, aqui está o sol. O tempo Kairos, ele é acima do sol, e o tempo Cronos, abaixo do sol. Todo tempo que está abaixo do sol, ele é contado em 24 horas, porque é o tempo que leva para que o sol dê o seu ciclo completo, de amanhecer e escurecer. Na verdade, a gente sabe que a Terra está fazendo o seu giro, mas a nossa referência como Sol é o tempo que o Sol leva até, desde o momento que nasce até nascer novamente, leva 24 horas. E então, dentro do tempo Cronos, desse nosso relógio, eu não sei te precisar qual é o tempo que Deus quer fazer cada coisa na sua vida. Mas aqui a revelação dentro do tempo Kairos, que é o tempo de Deus, ele está dizendo o seguinte: amanhã eu vou fazer maravilhas na sua vida. Amanhã pode ser daqui a 5 minutos, amanhã pode ser daqui a 1 hora, amanhã pode ser na segunda-feira, amanhã pode ser nessa semana, amanhã pode ser dentro dessa estação, amanhã pode ser em 2017. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou usar do tempo do Kairos para fazer algo maravilhoso na sua vida. O povo ficou acampado 3 dias diante do Jordão. Foi o tempo que Deus escolheu para usar, para que eles tivessem essa oportunidade de consagração. E então se arrependeram, então temeram ao Senhor. E 3 dias depois, o que acontece? O Jordão se abre e eles atravessam.
E eu creio que esses dias que terminam o mês de outubro, o mês de novembro e de dezembro, é exatamente esse tempo que Deus está te dando para que as escolhas e as decisões sejam tomadas na sua vida, para que então você possa de fato virar um ciclo, virar uma chave, virar um momento na sua vida e entrar de vez naquilo que o Senhor tem sonhado, tem preparado para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas quem vai definir se vai levar 99 anos como com Abraão? Quem vai definir se vai levar 40 anos no deserto como foi com esse povo? É você, as suas escolhas e as suas decisões. O tempo cronos que você vai escolher para que essa obra seja estabelecida sobre a sua vida é com você. Mas o tempo do Kairos de Deus está decidido o seguinte: amanhã eu vou fazer maravilha na sua vida. Eu vou estabelecer essa realidade sobre a sua vida. E é por isso que Deus nos chama hoje ao arrependimento e ao temor. Na vida daquele povo, não aconteceu no ciclo anterior essa realidade, essa maravilha, esse milagre, porque não se consagraram, não se arrependeram, não temeram ao Senhor. E então eles não puderam ver essa realidade. Mas no segundo ciclo, o primeiro, eles estavam com seu coração cheio de incredulidade, desobediência, rebeldia. No segundo, arrependimento e temor. E então na vida deles, nós vemos Eclesiastes 7 e 8 se tornando realidade. O fim foi melhor do que o começo. Porque no começo da história eles não atravessam o Jordão, no começo da história eles não herdam a terra prometida e ficam mais 40 anos no deserto. E por quê? Incredulidade, desobediência, rebeldia, falta de consagração. Mas 40 anos depois, no segundo ciclo, que podemos considerar como o final da história, eles atravessam o Jordão, derrubam Jericó e entram na terra prometida. E a questão aqui é exatamente essa: o final se tornou melhor do que o começo. Mas por quê? Porque houve uma decisão, houve uma escolha da parte deles, assim como em todas as histórias que eu já compartilhei com vocês ao passar ao decorrer dessas semanas. Quero trazer mais uma testificação, mais uma confirmação, só para você entender o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Não precisa abrir não. No livro de Levíticos, capítulo 23, mas é bom você anotar depois para você confirmar e estudar, fala sobre muitas datas importantes. Inclusive no culto da semana passada, na Santa Convocação, a gente leu algumas coisas lá e eu ensinei algumas coisas para vocês. Lá no livro de Levíticos 23, no capítulo 23, Deus fala sobre muitas datas importantes para o povo. Fala sobre a Santa Convocação, fala sobre Páscoa, Pentecostes, fala sobre o Jubileu e muitas outras datas. Dentre dessas, eu quero chamar a atenção de duas. O Rosh Hashanah, que nós chamamos de Ano Novo, mas em Israel chamam de Rosh Hashanah, que é traduzido cabeça do ano, que é o início do ano. Quero falar sobre esse Ano Novo e quero falar sobre o outro dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. Essas duas datas, elas são muito próximas. E quando o Senhor ministrava essas realidades aqui no meu coração, no momento que a gente estava até almoçando, eu acho, e eu falei com minha esposa assim, falei: amor, não é coincidência que essas duas datas são próximas. O início do ano, cabeça do ano, o ano novo, e o dia do perdão não é à toa. E então eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar nessa realidade. Essas duas datas são próximas. Cada virada de ano é um novo ciclo, é uma nova oportunidade que Deus tem para fazer algo nas nossas vidas, ou para colocar em prática aquilo que Ele já tem sonhado, já tem estabelecido. Mas só que a gente precisa entender, para que essa realidade seja colocada em prática nas nossas vidas, tem muitas coisas que dependem de Deus, sim, mas tem muitas que dependem de nós. E é por isso que próximo do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, tem o Yom Kippur, que é o dia do perdão. E antes desse dia do perdão, do Yom Kippur, tem 10 dias que antecedem esse momento, que são dias de consagração, que são dias que o povo ora, se consagra, se arrepende, fazem escolhas, tomam decisões. Eles passam um período de 10 dias fazendo essa reflexão nas suas vidas. Alguns escolhem naquele momento ali entrar em um momento de jejum,
muitos escolhem intensificar as suas orações, mas eles estabelecem esse período de 10 dias para que através disso, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, se consagrando, eles possam entender a resposta, a vontade de Deus estabelecida para a vida deles naquele tempo. Foi mais ou menos aqueles 3 meses que Davi levou para buscar a arca de volta, porque nesse tempo ele orou, ele jejuou, se consagrou e leu a palavra. E quando lia a palavra, ele encontrou em Deuteronômio a direção do Senhor que só os levitas podiam carregar. E então ele volta e faz o serviço certo, bem feito agora. E então esses 10 dias é o tempo de consagração, de arrependimento. E então, a partir disso, tem ali o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde eles fazem uma festa e celebram, porque receberam esse perdão do Senhor através do arrependimento e temor que foi estabelecido sobre a vida deles. E eles creem que a partir daí podem viver, diante da graça do Senhor, um ano novo abençoado. Então a realidade é que eles não entram em um novo ciclo da sua vida sem antes começarem um tempo de arrependimento, um tempo de temor. Porque eles creem que tudo que vai acontecer, tudo que Deus vai fazer no próximo ciclo da vida deles, está ligado a uma decisão que eles tomam agora. Está entendendo? Não é misticismo. Não esperam por coisas do céu, mas ligado ao sol, à lua. Não esperam pelos deuses estranhos, não esperam pela água, mas sabem que o que o seu Deus quer fazer está ligado às decisões e às escolhas que tomam na sua vida hoje. E então o que Deus vai fazer amanhã vai depender do que nós escolhemos hoje, decidimos hoje. Por isso faz muito sentido quando Josué fala assim: santifiquem-se, consagrem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele nos chama para uma realidade de hoje, diante do que Deus vai fazer amanhã. E como eu te disse, esse amanhã é no tempo do Kairós de Deus. Esse amanhã pode ser daqui a alguns segundos. Mas a realidade é que Deus quer que a gente faça algo hoje, em função do que Ele quer fazer amanhã. Como foi com Abraão: sai da sua terra hoje, porque amanhã eu vou fazer algo grande na sua vida. E então hoje nós temos uma oportunidade, mais uma vez, de tomar uma decisão diante do Senhor. E de aproveitar esse tempo decisivo nas nossas vidas. Porque é exatamente isso que estabelece, que faz essa palavra que o Senhor nos deu há um mês atrás, mais ou menos, se tornar realidade. Uma palavra que nos intriga, uma palavra muito curiosa, uma palavra muito desafiadora. O fim vai ser melhor do que o começo. Como? A resposta está aí. Você pode transformar hoje. Você pode transformar essa semana. Você pode transformar esses meses, esses dias, essa estação em um tempo revolucionário na sua vida. E a escolha é sua. É você quem pode fazer essa escolha hoje. Nós estamos dentro desse ciclo. Nós estamos dentro desse tempo decisivo. E é você quem vai transformar isso em resultados ou então prolongar esse tempo para que uma nova oportunidade chegue na sua vida. Se coloque de pé, por favor. Através dessa mensagem, eu compartilhei com vocês tanto através da palavra quanto através do ensino que foi feito aqui nessa noite. Eu compartilhei com vocês o entendimento. Amém? O que eu compartilhei com vocês? O entendimento. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. E além do entendimento que foi compartilhado aqui, o Senhor quer compartilhar um sentimento comigo e com você, com relação a esse tempo que nós estamos vivendo, com relação a esse direcionamento, a essa oportunidade. Queria convidar você a fechar seus olhos. Pode diminuir a iluminação, por favor.